Muito boa noite a todos e a todas. Estamos dando início hoje a mais um Diálogo do Sul, hoje tratando do tema o Brasil diante dos interesses e da geopolítica americanos. Nós estamos vivendo um processo eleitoral que entra em choque com um processo iniciado no golpe de 2016, que no golpe de 2016 muitos interesses se somaram, muitos interesses se combinaram. E cada vez mais está claro que houve uma ingerência americana de várias ordens nesse processo. Agora, com o processo eleitoral se aproximando, a gente percebe novamente os Estados Unidos se movimentarem, mas essa movimentação tem sinais contraditórios, muito contraditórios. Nós tivemos aqui a presença recente do William Burns, diretor da CIA. Nós tivemos também a presença da Victoria Nuland, que é a subsecretária para assuntos políticos dos Estados Unidos. Também teve aqui, também se pronunciou acerca do processo eleitoral. Victoria Nuland não é qualquer pessoa. Victoria Nuland tem tudo que ver com o processo ucraniano de 2014. Também tivemos a nova embaixadora americana, que, quando de sua entrevista, seu depoimento no Senado americano, para a vinda para cá, também se refere ao processo eleitoral. Ou seja, nós temos sinais que são relativamente contraditórios. E hoje a ideia é a gente especular um pouco sobre esses interesses, né? Interesses políticos, interesses econômicos, interesses geopolíticos, né? Na medida em que o Brasil, em tempos anteriores, foi peça importantíssima no processo de integração sul-americano. O Brasil teve participação importante na constituição dos BRICS, né? E a gente quer especular um pouco sobre esse quadro atual. Para conversar conosco sobre esse tema, nós temos a presença de Rafael Iores, que é doutor em História Latino-Americana. Ele está hoje radicado em Denver e é professor na Universidade de Denver. Ele leciona cursos focados nas áreas de História Política e Econômica comparada da América Latina. E também teremos a participação do José Luiz Del Roio, que é um personagem que está sempre conosco, um grande estudioso da geopolítica. Foi exilado político e, posteriormente, na Itália, tornou-se senador pela região da Lombardia. E com esses dois convidados, nós vamos desenvolver nossos trabalhos. Para dar início aos trabalhos, eu vou pedir que o Vicente Trevas, que é presidente do Instituto ANSU, faça sua locução de abertura. Mas, antes de passar para o Vicente, eu quero solicitar que as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, que curtam, porque isso amplifica a penetração. Também cliquem no sininho, porque isto faz com que vocês sejam informados e informadas de toda nova atividade nossa. Bem? Então, diante disso, eu peço, Vicente, com você. Obrigado, Granado. Inicialmente, queria agradecer ao professor Rafael Iores, né, e ao nosso querido amigo, companheiro José Luiz Del Roio, por terem aceito compartilhar suas reflexões com essa atividade que realizamos semanalmente, né? Para explicar um pouco, principalmente ao professor Rafael, nós somos um pequeno centro de reflexão estratégica, né, formado por gestores públicos,
pesquisadores, quadros políticos, e o nosso propósito é tentar compreender o que nós enunciamos como a grande encruzilhada do nosso país, né? A encruzilhada brasileira, né? Que cada dia ela se manifesta como dramática e complexa, né? Nós também, nos nossos diálogos, estamos construindo algumas hipóteses que poderão, no futuro, se tornar algumas afirmações, né? E um deles, isto dá uma dramaticidade à encruzilhada brasileira, é que o nosso sentimento é que as classes dominantes desse país, o Brasil, desistiram do projeto nação. E, mais do que isso, se aliaram de forma subalterna à agenda neoliberal, né? E aos interesses geopolíticos e geoeconômicos dos Estados Unidos, né? E isto é muito grave porque nós somos, o Brasil, né, um país da semiperiferia do sistema capitalista, né? E nessa condição, o nosso dever é sempre sobredeterminado pelas dinâmicas e transformações desse sistema, né? Então, portanto, uma reflexão sobre os interesses dos Estados Unidos é muito importante para que possamos entender e visualizar o contexto no qual nós estamos agindo aqui no Brasil, né? Então, muito obrigado pela participação de vocês e, claro, que essa questão ganha uma dramaticidade na conjuntura, né? Então, nós estamos aí verificando toda a aceleração do que nós podemos chamar da desordem mundial, né? Usando aí uma reflexão do nosso querido pensador, Luiz Bondeira, e também nós estamos percebendo que nós estamos numa grande transição, né? Para onde e quais são as tendências dominantes, isto é o desafio da nossa capacidade de ter inteligência política sobre o presente atual. Então, grato mais uma vez, devolvo a você, Granado, as condições dos nossos trabalhos. Obrigado, Vicente. Bom, então, vamos direto aos nossos trabalhos. Professor Rafael Iores, por favor, liga seu microfone. Muito bem, muito boa noite a todos e todas, e é um prazer estar aqui, eu, na verdade, já participei de alguns encontros aqui desse grupo, já faz um tempo, mas durante a pandemia, naquela época que estava todo mundo meio que em casa, né, e era muito interessante sempre poder ouvi-los e ter essa interação aqui transcontinental, né? Então é um prazer, é um privilégio estar aqui com pessoas que eu admiro, alguns aqui certamente são até mais preparados que eu até para poder traçar uns elementos aqui para podermos ajudar a conversa. Então, em algum grau, eu queria simplesmente fazer isso, traçar alguns elementos, contextualizar algumas questões que me parecem interessantes e ter o diálogo, ouvi-los, conversar, né? E pessoas também com que eu respeito profundamente pela sua própria trajetória e posições políticas, né? Então, de fato, é um grande privilégio poder estar aqui participando dessa conversa. Aqui, especialmente ao lado aqui do nosso senador Del Roio, com quem eu já ouvi algumas vezes e sempre aprendi muito, com quem eu sempre aprendi muito, inclusive professor Aquiliste, entre outros. Então, muito obrigado pelo convite. Eu queria, de novo, como eu disse, apontar alguns traços que eu acho que, em algum grau, há possibilidade, claro, de interpretações distintas e as quais eu sempre as acolho com bom grado, mas eu queria, enfim, apontar alguns elementos que me parecem são importantes para ajudarmos a pensar um pouco esse contexto. Menos que fulanizar o presente, trazer um pouco de contexto, eu acho, de entender um pouco como é que está essa situação no mundo de hoje. E aí algumas perspectivas nacionais, regionais e globais nesse aspecto. Bom, acho que não preciso dizer, né, mas vou dizer, né, que o mundo que a gente vive é complicado, né, está numa fase complicada. O nosso país, o Brasil, embora eu esteja aqui, eu
continuo sendo profundamente brasileiro e interessado nas questões brasileiras, né, e de longe sofro junto, né, e me preocupo junto e tento fazer algo. É um mundo, eu acho que, de alguma maneira, está passando por uma nova transição, né? Alguns apontam aí a crise do capitalismo global, em algum grau, acho que isso é verdade. Só que, por estar em transição, não está claro ainda o que vai sair disso, né? Estamos no meio dessa transição, né? É um mundo que a hegemonia neoliberal, né, da globalização neoliberal construída ou mais definitivamente organizada, né, de maneira mais explícita nos anos 90, nessa hegemonia neoliberal liderada pelos Estados Unidos, não dá mais conta, não está mais com aquela pujança que teve, mas ainda não está claro que mundo que vai substituir isso. Estamos no mundo transição, não estamos mais no mundo claramente unipolar como foi. Eu acho que especialmente no pós-Guerra Fria, no imediato pós-Guerra Fria, mas de novo, estamos aí numa situação de transição. Alguns têm apontado que estaríamos vivendo o surgimento de uma nova Guerra Fria. Eu acho que é um paradigma interessante para pensar, mas eu acho que claramente pensar com as acomodações devidas, né? Acho que existem ecos da Guerra Fria, daquilo que a gente chama de Guerra Fria, mas também de alguma Guerra Fria. Há alguns elementos. Mas, de novo, a história não se repete, a não ser que seja como farsa, talvez, né? Eu acho que ela, mais do que isso, ela não se repete, ponto. Né? Então, por exemplo, acho que há ecos, mas é um mundo diferenciado do que foi a Guerra Fria. Acho que a Guerra Fria era muito mais estanque, muito mais determinada, muito mais definida, os seus polos, né? E, com toda a sua periculosidade, o seu terror, a sua violência, ela era mais estável, ela se tornou mais estável ao longo do tempo, o que engessou, o que impediu, inclusive, projetos democráticos e de inclusão social e política, especialmente na periferia do mundo, né, que foram atropelados pela lógica da Guerra Fria, mas, de alguma maneira, ela permitiu uma certa estabilidade. Eu acho que o mundo de hoje ele é muito mais fluido, ele é muito mais em transição nesse aspecto. Nós ainda temos elementos unipolares, eu acho que o principal talvez seja o dólar ainda, como uma grande moeda, embora em crise, ainda a pujança norte-americana militar, embora não ainda mais como já foi, mais como um estertor aí de uma tentativa de manter a sua relevância com um país que encontra, ao mesmo tempo, profundos problemas estruturais, políticos, culturais, econômicos, né? Mas alguns elementos nós temos ainda uma certa unipolaridade, ou pelo menos ecoando ainda uma certa unipolaridade, enquanto que em outras áreas nós temos já uma efetiva multipolaridade econômica, diferentes pontos importantes econômicos no mundo, né? Que tem especialistas em economia que podem, de novo, nos apontar algo mais além disso. E em questões talvez mais geopolíticas, de disputas por influências globais, talvez aí sim o mundo constituindo-se bipolar, né, com um polo aí liderado pelos Estados Unidos, que até o momento a Europa vinha aliada ainda, seguindo a sua tradição, que vinha lá desde a Guerra Fria e no pós-Guerra Fria, apontava-se algumas tendências para talvez questionar um pouco essa liderança norte-americana e permitir esse diálogo maior com a China, que é outro polo, né, liderado pela China no outro polo, mas agora, no momento, né, isso que é outra coisa da fluidez do mundo de hoje, o fator Rússia, que atropelou tudo, está atropelando tudo, com essa guerra atual, onde, por um lado, aproxima mais Rússia e China, né, e joga de novo a Europa Ocidental, e até que ponto a Europa como um todo, né, mais para esse lado. Então, em alguns elementos, podemos pensar em algo bipolar, e certamente nas disputas geopolíticas, e também diplomáticas, e também de preponderância econômica, de influência econômica global, e esperamos que não, mas certamente já existente militar, há também, claro, uma certa definição de dois grandes polos, né, em disputa do mundo de hoje. Então é isso, acho que nós temos elementos de uma Guerra Fria, como nós temos elementos também de outros momentos históricos, de concertos, né, multipolares que já existiam na história, como, por exemplo, na Europa do século XIX. Ou seja, uma Guerra Fria, se é que podemos chamar e queremos chamar disso, nova, com nuances, né, e com questões complexas e mais fluidas e mais difíceis de serem administradas, portanto, que é o momento que a gente vive hoje em dia. Além disso, eu gostaria de contextualizar um pouco, trazendo um pouco mais para a região latino-americana, para o hemisfério aqui de influência histórica norte-americana. Lembrar que, como todos sabemos aqui, né, os anos 90, como eu disse antes, vivemos o ufanismo da globalização neoliberal, que normalmente se apresentava simplesmente como a globalização.
E assim como se dizia do fim da história, se dizia que aquela era a globalização. A globalização tinha que ser dada naqueles moldes. E o mantra era esse, que era a única opção que existia, e que a abertura comercial, né, de todos os países do mundo é o que levariam ao crescimento global, onde todos ganharíamos. Lembremos o Bill Clinton como garoto propaganda desse tema, né, que isso ia beneficiar a todos. As inovações tecnológicas, elas eram vendidas como redentoras, iam aproximar a humanidade numa aldeia global, iríamos todos ser felizes e caminharmos, né, para o pôr do sol. O que permitiu, de fato, isso foi a flexibilização, né, dos mercados locais, e criou-se o quê? A financiarização global, com todos os seus custos, que foram se demonstrando cada vez mais claramente nos últimos tempos, né? Com o aprofundamento das desigualdades sociais e levando, inclusive, né, ao seu impacto na política, na democracia liberal, que é o que a gente vivencia hoje. A América Latina passou por essa experiência de maneira muito forte nos anos 90, como todos sabemos, né? O neoliberalismo foi colocado como a única opção no momento, forçando a abertura de mercados, a liberalização de controles tarifários, cambiais, né, revendo o papel histórico do Estado como promotor de inclusão econômica e política, né, que grande parte dos países da região passaram ao longo do século XX, na história de meados do século XX, favorecendo, claro, a ganhos dos grandes atores econômicos internos, especialmente externos, investidores externos, não entregando a promessa, né, do crescimento econômico e aprofundando a crise social também por parte dessa reversão do papel do Estado. O que, inclusive, teve um impacto, na minha visão, muito, muito trágico, adicional, além só do impacto econômico, que é o impacto negativo na transição para a democracia. E isso eu acho que é muito claro no caso do Brasil. Né, não só no Brasil, na região da América Latina. Quer dizer, a lembrança que se tem da transição é a transição impactada pela crise da dívida, pela inflação, pela crise econômica, né, pelo descontrole monetário e pelas reformas neoliberais. E quando que, na verdade, temos que desagregar isso. A reconquista da democracia tem que ser saudada, e foi um momento histórico, né, de empoderamento da sociedade civil, né, da reconstrução das suas democracias, e, portanto, é muito importante sempre lembrarmos isso. Com Bush, nos anos 2000, parecia que os Estados Unidos iam apresentar uma nova agenda, né? Não só neoliberal, mas o primeiro país que ele visita foi o México. Ele prometia que ia ter novos programas, né, uma nova conversa com a América Latina. Sabemos muito bem o que aconteceu. Rapidamente, a América Latina volta para a falta de interesse na agenda dos Estados Unidos, com a guerra ao terror e a guerra no Iraque. A América Latina foi deixada novamente à margem da política externa norte-americana, nunca foi prioritária, mas ainda menos importante nesse período, né? E o que é interessante é que, na ausência desse radar, dessa atenção mais direta dos Estados Unidos, o que ocorreu em grande parte dos países da região, não todos, nunca é linear, né, mas uma tendência regional, foi aquilo que se chama da onda rosa, ou né, de movimentos progressistas que conseguiram se colocar, se apresentar em vários países da região, que em grande parte conseguiram reverter o radicalismo da onda neoliberal dos anos 90, né, com programas sociais, com a reversão um pouco, né, em algum grau, da questão da responsabilidade social, do papel do Estado na sociedade, e se beneficiou, claro, da alta das commodities, de programas também de expansão do mercado doméstico que foram criados. De novo, o Brasil acho que é o grande exemplo disso, como sabemos muito bem, mas, de novo, ainda dependente muito das exportações, né, e da economia global, que estava indo bem e que acaba demonstrando-se insuficiente um pouco depois, né? Foi um momento também da emergência econômica e diplomática do Brasil, na América do Sul. Lembremos o Brasil, né, no papel aqui dos amigos da Venezuela, foi, de certa maneira, até transferido essa influência para o próprio governo Bush, né? Interessantemente, Lula e Bush, que tinham trajetórias tão díspares, tão distintas, que se entendiam que não iam ter uma boa relação, acabaram conseguindo, né, se entender e ter uma relação funcional. A crítica neoliberal brasileira de que o Brasil estava desafiando os Estados Unidos, né, no governo Lula é muito simplificadora. A coisa foi muito mais complexa. O Brasil se ampliou no mundo, se projetou no mundo, papel-chave na criação dos BRICS, como foi dito aqui, né, mantendo um bom relacionamento com os Estados Unidos, questionando algumas questões, mas não houve essa tentativa de rompimento, como foi apresentado, como todos sabemos. De novo, a ausência do interesse dos Estados Unidos, especialmente com o aprofundamento da guerra do Iraque, e isso, né, na primeira década dos anos 2000. Ao mesmo tempo, claro, lembremos a China crescendo cada vez mais,
não só as margens, nos anos 90 eu diria que as margens, mas na primeira década do século XXI, já quase que, né, de maneira explícita, né? Ainda, claro, como mercado consumidor fundamental para exportações primárias da América Latina, mas também já desenhando certos arranjos, certos acordos e uma presença econômica maior, inclusive pelo vácuo, né, deixado em algum grau, né, por essa foco, pelo radar norte-americano. Ou seja, esse redesenho, que eu acho que se aprofunda com crise nos últimos anos, já está se montando, né, a partir do início do século. E é exatamente a crise de 2008 que amplifica, né, explicita muito mais questões estruturais profundas que já vinham se desenhando do ponto de vista global, assim como regional, em algum grau até nacional, que eu vou chegar. A crise de 2008 ela revela as fragilidades estruturais da economia norte-americana, né? A economia financeira definida por crescimentos de bolha da bolsa, né? Explicita isso. Há uma contração, uma reversão do crescimento que explicita ainda mais a crise já estrutural do achatamento da classe média, do empobrecimento da classe média baixa, do desemprego estrutural, de uma economia que se desindustrializou ao longo dos últimos 30, 40 anos. Né? Isso tudo fica muito mais amplificado, muito mais óbvio, muito mais evidente. Na sua primeira fase, ainda permite, né, que uma figura de fora do espectro político tradicional, mas ainda, né, definindo a institucionalidade, defendendo e atuando dentro da institucionalidade democrática, que é Obama, que é o novo mas é o novo que ainda trabalha por dentro, né, ainda seja reeleito e continue, né, tendo o seu papel, mas que também não é suficiente, e que é isso que acaba nos levando a Trump, né? que é o perfeito outsider, né? Que vem exatamente pela crítica e tenta destruir tudo e argumentar isso, ou seja, nesse aprofundamento de uma crise estrutural norte-americana, e aí eu acho que ela é realmente ampla, é econômica, ela é política, ela é cultural, ela é, perdão da expressão, mas é de algum grau civilizatória, no sentido qual é o destino que país que quer ser, né, nesse aspecto. Quem é que é visto como grande rival, e cada vez mais? A China. Né? Esses elementos que são colocados, já vinham sendo colocados, mas se exacerbam agora. Obama tem a China como seu grande rival, Trump tem a China como seu grande rival e Biden continua tendo a China como seu grande rival. Né? Passa por todo o corpus político norte-americano. Né? Ambos partidos, inclusive figuras outsiders como Trump, têm a China como seu grande rival. Agora, de novo, por causa da guerra com a Rússia, a coisa está um pouco mais complicada ainda, mas o prioritário, isso são análises que vêm de ambos partidos, de posições congressuais, como posições do Pentágono, posições do Departamento de Estado, né, todas as áreas do establishment, do Estado norte-americano, tem a China como, né, o grande oponente do atual e dos próximos anos. Uma China cada vez mais capaz de responder e cada vez mais à altura dos desafios, né, e das ofensas, em algum grau, que os Estados Unidos vêm apresentando para ela nos últimos tempos. Né? A China, que tem a sua presença global muito mais importante na Ásia, em outras partes do mundo, mas também na América Latina, voltando para a América Latina. Não é só mais o mercado consumidor, mas como um ator de investimento, né? O maior parceiro econômico da grande parte, se não todos os estados da América Latina, também, de novo, fonte de capitais, e também cada vez mais visto, em alguns países mais do que outros, como uma alternativa contra-hegemônica, como um ator com quem poderíamos estreitar laços como alternativa à hegemonia histórica dos Estados Unidos. Lembremos também, rapidamente, claro que essa crise que foi vivenciada pelos Estados Unidos com a emergência de Trump também é vivenciada na América Latina, em algum grau. Né? De novo, as manifestações são nacionais, são locais, mas existe uma crise regional, né, que levou, com raras exceções, a uma deslegitimação em algum grau real, mas em grande parte fabricada, da Onda Rosa. Né? O Brasil, de novo, acho que é o país protótipo dessa experiência, né? Que questiona, portanto, governos progressistas e tem na sua primeira versão em grandes países, lembremos Macri, Pinheira, o próprio Temer, em algum grau. O Temer é um pouco perigoso trazer aqui para a conversa, mas ainda trabalhando dentro, né, porque o Temer agiu, evidentemente, de maneira golpista e ilegal, mas ainda trabalhando dentro, né, da lógica institucional.
reformas, né, contra trabalhistas e previdenciárias, ou seja, a agenda neoliberal volta, mas ainda dentro em algum grau, Pinheira, Macri, de maneira mais clara, dentro das instituições políticas. Essa primeira onda da crítica dos governos progressistas se torna insuficiente com esse aprofundamento da crise hegemônica dos Estados Unidos, da rivalidade global e do grau do que está em jogo na América Latina como hoje. Eu acho que o Trevas colocou isso muito bem, né? A questão de que talvez, reparto, as elites do país não têm mais projetos nacionais e, portanto, estão muito mais propícias a apoiar uma versão neoliberal muito mais autoritária. E aí nós temos Agnes, Bukele, entre outros, e, claro, o nosso capitão, né, como uma das suas vertentes mais claras, né? Ou seja, o que eu já tenho chamado em alguns textos, o neofascismo, que é o neoliberalismo autoritário, na sua versão muito mais autoritária do que foi a maioria dos países nos anos 90, com Collor, com Salinas. Tinha, claro, sempre algum grau de autoritarismo, mas não, né, no grau que está sendo colocado hoje por alguns governos na região, inclusive no Brasil, claro. Nesse contexto, um estreitamento de relações que houve entre o Brasil e os Estados Unidos muito grande foi a agenda anticorrupção, né? É o tema novo, é o eixo novo, né, de como ajudar a combater aqueles governos progressistas que estavam enfrentando crises econômicas com a queda das commodities e uma rearticulação das suas oligarquias regionais, né, e por estarem mais enfraquecidos. Essa articulação se pautou, que vinha, né, desde lá das reformas neoliberais na temática de direitos humanos, de democracia, se aprofunda muito mais agora a luta anticorrupção. Interessante pensar isso com a eleição da Colômbia ontem, né, onde nós temos um perfeito Trump colombiano que se apresenta, né, e chega agora ao segundo turno. E que apresenta desafios muito grandes para a vitória possível do Petro, que estava quase que entendida como inevitável até alguns dias atrás, e agora temos esse grande empresário, construtor, né, empreiteiro, numa cruzada anticorrupção, agora totalmente abraçado pela mídia colombiana, né, apresentado como uma novidade para o segundo turno colombiano. Ou seja, essa agenda anticorrupção que se torna, de novo, o leitmotiv, né, da aproximação entre Estados Unidos e América Latina no que está colocado como hoje. É o novo eixo, né, que expressa, de certa maneira, uma tentativa de reconstruir a sua hegemonia. Mas isso não tem sido suficiente, e aí tem complicadores muito sérios que eu queria chegar para concluir. Porque ao se associar essa cruzada anticorrupção, supostamente anticorrupção, né, do Departamento de Estado, Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né, e se valendo de atores locais, onde, de novo, o caso do Brasil é o paradigmático, a Lava Jato, né, como apoiando as cruzadas e treinando e assessorando e coadunando, né, atores locais nessa cruzada. O que ocorreu é que, ao mesmo tempo que isso leva a uma erosão das democracias liberais regionais, os Estados Unidos passam pelo mesmo processo, né? Ou seja, há um reflexo amplo de uma crise da democracia liberal no Brasil, assim como o fenômeno Trump nos Estados Unidos. Então, Biden, hoje, está numa situação muito delicada e difícil de ter que equilibrar essa complexidade. Institucionalmente tendo criado esses estreitamentos institucionais, inclusive de Ministério Público Brasileiro, Departamento de Justiça nos Estados Unidos, uma cruzada que, em algum grau, foi vista como interessante para enfraquecer governos progressistas regionais e governos que buscavam uma política externa mais autônoma, de novo, Lula como chave disso, né? E, portanto, que tem uma certa empatia e um certo saudosismo do que estava funcionando nessa parceria, mas, ao mesmo tempo, se dando conta cada vez mais que, se continuarem nisso, o que estão apoiando é Bolsonaro, que, na verdade, não tinha que prometeu e que buscou um estreitamento de relações Brasil e Estados Unidos, né, um alinhamento automático quase, mas não Brasil e Estados Unidos, Bolsonaro-Trump. Ou seja, fica cruzada as relações. Como é que manter esse equilíbrio? É mais ou menos o que a gente se encontra hoje em dia. Por isso que eu acho que há, né, Antônio Carlos, com os seus comentários iniciais, o que você tinha me mandado antes, né, pelo WhatsApp, em termos dos temas da conversa, né, esses sinais um pouco
né, confusos em algum grau, né? Eu acho que cada vez mais as coisas estão se encaminhando para uma defesa, eu acho que agora para rumo às eleições de outubro no Brasil, que tendem a continuar a vir dos Estados Unidos de uma defesa institucional, mas isso é uma coisa que a gente ainda vai ver, pelo menos do ponto de vista da narrativa formal, né? Eu acho que o que a nova embaixadora disse na sua sabatina formal no Senado foi muito claro disso. O primeiro comentário dela foi dizer, olha, o Brasil tem maturidade democrática para ter uma eleição livre e justa e, portanto, deve ser reconhecida, né? Dizer isso numa sabatina para o Senado como posição oficial da nova embaixadora é assumir a posição, né, aberta. Mas, ainda assim, eu acho que é um dilema, em algum grau, como se equilibrar nisso. Claro, a China, novamente, continua sendo uma variável cada vez mais forte. Não sei se, inclusive, deveríamos continuar a chamá-la de variável interveniente, porque ela já faz parte do sistema, já, ela não está intervindo de fora mais, ela já está, né? A disputa hegemônica na região já está dada. Então, uma China que também tem passado por transformações recentes, uma China que se torna ela mais, talvez, podemos dizer sim, mais autoritária internamente, mas mais do que isso, e mais importante para a nossa conversa, mais interessada em se colocar no mundo como alternativa contra-hegemônica global aos Estados Unidos, né? E de fato encarar essa disputa, entrar em algum grau para a briga em algum grau, né? Ou seja, não mais aquela coisa de tentar ficar fora do radar dos Estados Unidos, né, dos anos 90, nos inícios dos anos 2000, mas claramente assumindo que veio para ficar e que tem que ter espaço no mundo, né? Então, por isso que eu digo, não sei se é mais interveniente, porque ela já faz parte. De novo, o fator Rússia, aí talvez seja o fator interveniente da confusão atual, mas a China já dentro dessa disputa. Dentro disso, de novo, né, o equilíbrio do Biden é muito difícil, e por isso que eu acho que ele se prende a esse tema da democracia. Não é só anticorrupção mais, agora é democracia, né? Tem razões domésticas, ele se apresentou como candidato que seria alternativa ao Trump da reeleição, seria o presidente que iria reconstruir a democracia norte-americana, foi muito claro nisso, prometeu que ia ter esse encontro da democracia, como teve em dezembro, quer trazer o tema da democracia como o primeiro tema do encontro das Américas agora na semana que vem, então ele vai se ancorar nisso. Agora, de novo, esse equilíbrio, quer dizer, por um lado, não é o favorito, não é o preferencial à volta de um Lula, daquele Lula, de uma política externa mais autônoma, de uma reconstrução dos BRICS, de uma menor dependência econômica da economia brasileira com a economia norte-americana, não é o preferencial. Mas, ao mesmo tempo, há que se defender o curso, a democracia formal, porque não dá para ele se associar como a Bolsonaro, porque, por razões internas do seu próprio eleitorado, que demandava, né, que ele não fosse, inclusive, ter relações com o Bolsonaro no governo. Eu, inclusive, sou membro aqui de uma organização de acadêmicos pela democracia, defesa da democracia no Brasil, e nós temos batido muito forte isso, tentando pressionar o governo norte-americano, né, já antes da tomada de governo do Biden, que ele fosse muito mais duro com o governo do Bolsonaro. Se demonstrou não assim, né? Por N razões, eu acho, complexas, também a gente estava um pouco querendo demais, algum grau, né? Então, as relações continuam, mas não há uma empatia, não há uma proximidade. Eu acho que até do ponto de vista pessoal, assim como o Bolsonaro apoiou a reeleição do Trump, que é um escândalo diplomático, mas o fez, né? Então há certas rugas, inclusive pessoais, mas, de qualquer maneira, continua havendo, até diria, boas relações do ponto de vista institucionais, né, de diplomacia. A própria diplomacia brasileira conseguiu se reorganizar com a tirada do Ernesto Araújo, claro, o cruzado medieval na diplomacia brasileira, né, e se achar um pouco um caminho mais moderado, mais institucional. Então, Biden não pode ser visto como alguém que aceitaria algo assim radical, como, por exemplo, que o Bolsonaro provavelmente vai tentar, em termos de não aceitar a relação. Então, vai ter que bater nessa temática formal da democracia, embora não acho que vejam Lula como, né, o seu candidato preferencial. Em algum grau, talvez, isso é uma coisa que eu estou simplesmente pensando aqui no calor da conversa, talvez hajam ecos interessantes entre qual é que seria o candidato preferencial aí do governo norte-americano, com que seria talvez o candidato preferencial ou a candidata preferencial da mídia brasileira, né? Essa eterna busca pela dita terceira via que não existe, né? Que é muito mais fruto dos devaneios recíprocos do que a realidade. Nós temos o Encontro das Américas na semana que vem, esse Summit of the Americas, que tende a ser esvaziado. Uns 9 países já disseram que não vão
como seu presidente, né? Ou seja, não vão mandar presidente, pode até mandar delegações, alguns não vão mandar nem delegações, alguns não foram convidados, como Cuba, Nicarágua e Venezuela, e é em protesto a essa falta de convite que outros, como Honduras, Bolívia, México, disseram que não vão os presidentes, né? Então, tende a ser esvaziado. Por isso que houve essa tentativa, né, de prometer esse encontro bilateral com o Bolsonaro para poder ter esse espaço para manter o Brasil. O Brasil tem que estar lá. Então, acho que vai manter essa toada. Nós temos uma região, uma situação, portanto, em fluxo, em transição. A hegemonia norte-americana claramente não é mais a mesma. A China cada vez mais com o seu peso, a se revelar como é que essa rivalidade vai se construir e se colocar no mundo e também na nossa região. E uma região cada vez mais complexa do ponto de vista das diversidades regionais de cada país. Nós temos, por um lado, o governo da Bolívia, que está numa experiência, do Chile agora, com potencial riquíssimo, mas com amplos riscos do que pode acontecer com o plebiscito em relação à nova Constituição. Nós temos, claro, essa indefinição tremenda, né, na Colômbia e mais do que isso no Brasil. Temos os absurdos atuais de El Salvador, temos a alternativa aí de retomar um caminho mais tradicional da esquerda com o México, ou seja, essa diversidade, a complexidade regional apresenta diferentes desafios, graus de desafios à hegemonia ou à influência norte-americana na região, a China se colocando cada vez mais como uma possibilidade contra-hegemônica, né, de parcerias e de alinhamento, o que coloca, portanto, esse cenário de como é que a gente vai poder visualizar a relação Brasil com os Estados Unidos hoje em dia, as relações geopolíticas do futuro. Eu acho que a coisa está muito em aberta, muito complicada, prevejo profundas turbulências ao longo do ano, com certeza, e dificuldades imensas, inclusive no melhor cenário, né, que cá entre nós seria a eleição do Lula, ainda assim enormes dificuldades para poder, né, reconstruir qualquer coisa que ele conseguiu ser bem sucedido nos seus primeiros 2 mandatos. Vai ser um mundo muito mais difícil, quer dizer, as dificuldades vão ser muito maiores doméstica e regionalmente e internacionalmente. Eu temo a ver assim. Então, eu queria terminar dizendo isso e agradecer mais uma vez o convite, e agora estou aqui completamente interessado em ouvi-los. Muito obrigado, Rafael. Importante, bastante importante sua intervenção. Eu vou pedir, então, para o Delroio ligar seu microfone e assumir. Pronto. Eu vou falar alguns minutos. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Vou falar poucos minutos. Primeiro, quero agradecer ao Ioris e dizer que, basicamente, estou de acordo com tudo que ele falou. Em geral, quando se fala em 2, deve ter um pouco de contraditório, mas aqui eu vou ter dificuldade de contraditório, mas paciência, vou falar coisas parecidas. Vamos dizer, vou falar um pouco diferente. Vai. Vamos dizer, sonhando que eu sou o Lula e vamos ganhar a eleição. Vamos estar com um país desprestigiado, bastante destruído, inclusive no seu tecido social. Amplas áreas de miséria e um mundo em profunda transformação. O que faria o presidente Lula, que é um homem que tem muito prestígio pessoal, internacional, ele tem muito prestígio? O que seria ideal para ele? Bom, o mundo está se dividindo. A globalização neoliberal, como a gente conhece, está entrando em agonia. Está se criando 2 blocos. Para nós, no Brasil, para o Lula, interessa não um mundo bipolar, interessa um mundo multipolar, porque é onde a gente pode jogar mais, pode ter mais flexibilidade. Mas, para contar, não adianta pensar que o mundo é bom, que não tem na política dos Estados não existe bondade. Existe realpolitik, relações de força, capacidade diplomática e militar. Nossa militar é um desastre. Então, temos que ter diplomática, capacidade diplomática. A primeira coisa é recriar um bloco latino-americano, naquilo que é possível. Porque o bloco latino-americano dá, objetivamente, o Brasil uma interlocução mais forte. É que precisa disso. O dia de hoje foi muito ruim nesse sentido, porque as eleições da Colômbia, do Petro, têm gravíssima dificuldade. É quase impossível, mas vamos ter esperança.
E a Colômbia é um país, é o terceiro país da América Latina. E ter esse câncer ao nosso lado é complicado, é complicado. Era fundamental a Colômbia. Bem, mas ainda assim nós temos força, porque agora a diferença dos governos nossos, vou dizer assim, passados, nós temos um governo amigo, muito amigo, potencialmente no México. Isto já dá uma diferenciação forte. Bom, vai ser obrigação do Itamaraty costurar essa diversidade de esquerdas que estão aí no governo da América Latina, essa diversidade. Muitas vezes, inclusive, muitas vezes não, frequentemente brigam entre si, etc. Então, temos que ter esse bloco. Temos que ter alguns aliados espalhados pela África e pela Ásia. Digo pequenos, não digo grandes aliados. O grande aliado que a gente vai precisar vai ser a Nigéria mesmo. Mas por quê? Porque conta voto na ONU. Nós precisamos de alguns votos na ONU. Então, é necessário retomar aquela política de ser muito bem vista na África. Isso eu creio que seja mais ou menos fácil. Mas agora começa o complicado. Começa o complicado. Lula tem dito, né, como tudo isso que eu falei é o que ele está falando, mais ou menos de outro jeito. Ele diz, unidade latino-americana. Depois ele diz, BRICS, BRICS, BRICS. Ele insiste no BRICS. Agora a China fez uma proposta. A Rússia fez a proposta, na verdade, mas não faria a proposta sem a China. Vamos ampliar o BRICS. Tá bom, vamos ampliar o BRICS. Talvez exatamente com a Nigéria, talvez exatamente com a Argentina, ou, quem sabe, um grande país asiático, que se vê, a Indonésia. Mas nós temos que ir para o BRICS. Mas ir para o BRICS significa Rússia e China. E significa empenhos. Não tem jeito. Não é que a grande potência norte-americana, mesmo em declínio, vai poder aceitar assim, facilmente. Que beleza, está no BRICS. Não, a situação radicalizou. Antes o BRICS era visto como um bloco assim meio amorfo, inicial, com um pequeno banco, mas agora não vai ser mais assim. Vai estar dentro de um outro bloco. E aí, uma grande potência como os Estados Unidos, decadente, o que é pior, porque ainda se fosse ascendente, mas o decadente é sempre mais agressivo, não vai aceitar. Mas nós não podemos prescindir do BRICS, porque nós não podemos prescindir da China, não tem jeito. A nossa economia já está interligada com isto. Temos que criar outras coisas, mas está interligada. Então, o conflito com os Estados Unidos eu vejo inevitável. Tem que ter a capacidade diplomática para transformar este conflito no mais baixo possível, no mais baixo possível. Então, falar com os senadores, deputados, jornalistas, empresários, intelectuais, fazer essa política muito intensa. Todos nós temos, quem pode entrar, todos nós temos que ir para os Estados Unidos, fazer conferência, o Loris vai trabalhar como um desgraçado, como nunca trabalhou na vida. Essas coisas vão ter que ser feitas, porque nós temos que se desenvolver, crescer, criar perna, mudar suas armadas, reindustrializar o país, tudo isso precisa muito tempo. Um governo Lula não basta, mas nós precisamos de tudo isso para caminhar nesse mundo. A Europa é um desastre. A Europa é um desastre. Mas para nós, tem algumas possibilidades. Para nós, Lula, tem algumas possibilidades. É a França. A França ainda na União Europeia é um país atômico, tem um certo prestígio, e tanto o presidente da República, o Macron, é muito interessado nesse acordo. E provavelmente a esquerda, poxa vida, quem diria, a esquerda vai ter um grande peso no parlamento francês. Essa é a grande surpresa que a gente não esperava que vai acontecer. Essa esquerda francesa
o Brasil adora uma possibilidade de ter um governo avançado no Brasil. Então, nós temos dois polos na França interessantes. O governo da Alemanha é uma tragédia, mas estão pensando em nós, né? Mas Schultz é um homem que apoiou o Lula quando ele estava preso, mandou cartas, está em contato, fala, toda vez que ele fala de um grande líder fora da Europa, ele fala do Lula. Bom, então nós temos um franco-alemão importante para trabalhar. Aí é um pedacinho de uma hipotética, um mundo um pouquinho mais, menos bipolar, com qualquer coisa a mais. Nós temos algumas relações também, que pode ser muito, muito explorada. Temos uma grande admiração pelo Brasil, pelo Lula, no Irã. No Irã. É um país importante. Tem que ser jogado tudo isso. Bom, mas ainda assim vai ter forças dentro dos Estados Unidos que vão fazer tudo para desestabilizar, evitar esse desenvolvimento. É inevitável, faz parte da história, minha gente. Por que eles vão deixar que tenha um tal aí metido a falar com o Macron, a falar com o Iraque, com o Irã, com o Iraque também, e criar bloco aqui, criar bloco lá? Não. Eu acho que o governo Lula vai sofrer um cerco, vou pôr entre aspas assim, democrático, tá? Cerco diplomático, pressões aonde é possível no campo tecnológico, financeiro, e subversão interna. Os Estados Unidos nem sempre é monolítico. Às vezes você pode ter um governo que o presidente diga uma coisa, mas as forças dos Estados Unidos não é um país, como eu falei, homogêneo, unitário, não é nada disso. Tem forças contrapostas que agem dentro e fora. E ainda mais que nós vamos ter uma eleição em novembro, que acho que vai enfraquecer profundamente o Biden e vai aumentar as contradições internas e as dificuldades internas. Bom, é esse o quadro. Nós temos, eu acho que o Lula, pessoalmente, é um homem preparado para tudo isso. Nós temos que ter uma forças de esquerda preparada para tudo isso, para suportar esse nosso governo nessa linha, para suportar o nosso governo nessa linha. Esperamos que seja assim. O resto, palavra a vocês, meus queridos. Obrigado. Nós que agradecemos, Leônio. Você agrega questões importantíssimas à fala do Rafael. Está aberta a inscrição. Eu vou pedir que as pessoas que queiram fazer uso da palavra se inscrevam preferencialmente levantando a mão lá em reações. Mas pelo chat eu também consigo acompanhar um pouco. Quem quer se inscrever para dar início à conversa aqui? Michelazzo. Ou você, Michelazzo, liga seu microfone. Meus caros, eu quero trazer uma questão que está pouco elaborada na minha cabeça, se trata mais de um vulto apavorante que eu carrego comigo, desde tudo que nós descobrimos em relação à Lava Jato, que mudou o curso das últimas eleições e trouxe para nos governar esse espectro de governante que a gente tem engolido a seco já há mais de 3 anos. Mas é um pavor, eu diria que é um pavor pessoal meu. Travou, Michelazzo. Que surgiu em mim após a Lava. Pois não, Granado. Vai lá, segue. Você falou comigo? Não, pode seguir. Ah, tá bom. Quando eu tive que me despedir de toda a minha ingenuidade, eu descobri que tudo o que a Lava Jato fez aqui, via Moro e Dallagnol, os procuradores, tinha uma ingerência, eu vou chamar de subterrânea, porque não encontro,
eu ia chamar de secreta, mas acho que não é secreta, é uma coisa mais baixa, mais amoral do que secreta. Então, assim, uma ingerência subterrânea que eu não sabia que estava por trás desse juiz Eco, que fez tudo o que fez, manipulou toda a mídia nacional em prol de instalar isso que nós estamos tendo que aguentar hoje. E então, em função do que tanto o Rafael quanto o Del Roio nos trouxe, cada um na sua esfera, cada um na sua perspectiva, nos deu um apanhado muito grande de como é que a conjuntura internacional está cercando esse nosso momento que vai desaguar em 2 de outubro nas próximas eleições. Então, a minha pergunta existe a possibilidade, ou talvez até já estejam existindo ações subterrâneas para tentar dilapidar o nosso processo eleitoral de forma não explícita, porque vir aqui o cara da CIA, vir aqui a embaixadora, trazendo palavreados diplomáticos, que é aquilo que pode ser publicado, a gente até entende, né, como eu estou entendendo nesse momento, de que os Estados Unidos diplomaticamente têm um interesse no processo eleitoral brasileiro. Mas o que pode estar também rolando num âmbito subterrâneo, suburbano, que possa estar colocando em risco, inclusive, essa perspectiva de que o Lula, como um cara capaz de capitanear, de liderar uma diplomacia brasileira junto ao mundo, qual a possibilidade de que isso possa estar sendo já minado, ou pelo menos esteja em fase de planejamento que está minando, para que essa possibilidade não venha a existir? Obrigado, Michelazzo. Vicente está inscrito. Indagações ao Rafael e ao nosso querido Del Roio. Rafael, você fez uma afirmação que eu compartilho, de que a compreensão de uma nova Guerra Fria teria de estar ajornada e talvez a gente teria de lidar mais com elementos da Guerra Fria, né? E um dos elementos da Guerra Fria são as zonas de influência, né? Você está percebendo no establishment americano, quer dizer, formulações a respeito, iniciativas a respeito, né? Porque se a gente não vai retomar a Guerra Fria padrão, você entende, daquela bipolarização, mas padrão atual dos conflitos aí já assinalados. Então, a minha primeira indagação é se e como poderia ser essa postura de zona de influências, né? E, claro, aqui eu faço referência às Cúpulas das Américas, à Cúpula das Américas, que, na verdade, é um fracasso enquanto uma teatralidade de zona de influência, né? Mas, enfim, deixo essa questão. Uma outra questão, porque, veja, eu concordo, né, com as grandes análises que foram apresentadas, mas na política eu tento também detectar nuances, porque são nas nuances que a gente tem, né, áreas de manobra ou margem de manobra, né? Nós temos, né, nas nossas reflexões, nós temos consciência de que interesses geopolíticos, interesses geoeconômicos se articulam, né? Mas a minha indagação, se hoje tem, vamos supor, não tem automatismo, ou tem certas descontinuidades entre interesses se entende, políticos, e interesses geoeconômicos. Né? Por exemplo, né, se eu uso essa indagação, nós sabemos que nós temos mais conflitos com os Estados Unidos do que a China em relação à disputa de mercados para as nossas commodities. Né? Quer dizer, os Estados Unidos disputa alguns mercados que também nós queremos fornecer, né? Mas a minha questão é mais essa nuance.
essa nuance, né? E finalmente, Rafael, como lidar hoje com a dinâmica do que nos aparece nas análises como o deep state americano, né? A dinâmica do governo americano, né? E a dinâmica da crise americana. Se hoje, se entende, esse contínuo faz diferença em relação ao passado recente ou não, né? Então, um pouco, né? E, finalmente, é mais uma questão de como você poderia perceber como está acontecendo e como poderia acontecer o conflito China e Estados Unidos na América Latina e na América do Sul, né? Porque, veja, é um conflito que não é só ideológico, é um conflito de interesses, de investimentos, é um conflito comercial e assim por diante. Enfim, né? Mestre Del Roio, obrigado. Não seria interessante para a gente hoje a ampliação dos BRICS? Ou seja, porque ampliando com a Argentina, nós não seríamos mais só o único alvo, você entende? Então, quando o adversário tem dois alvos, então a chance da gente escapar do tiroteio é melhor do que quando nós somos o único alvo. Então, deixo essa reflexão para você. Em relação ao Irã, veja, veja, que possíveis agendas nós poderíamos ter com o Irã, né? E, finalmente, a questão da Turquia, né? Veja, a gente não pode esquecer que o nosso governo recebeu do presidente da Turquia à época, que é o atual, né, informações de que, você entende, tinha coisas, né? Tinha coisas, ou seja, um gesto, né, de deferência, avisando o seguinte: olha, os nossos serviços de inteligência estão detectando coisas aí. E também essa experiência curta, mas muito, vamos supor, intensa, que foi o movimento da diplomacia brasileira e turca no sentido de preparar uma agenda de negociação do conflito com o Irã, né? Então, peço as suas considerações a respeito. Obrigado, Vicente. Liste, por favor, liga esse microfone. Bem, quero agradecer aos dois palestrantes, foi muito útil para mim. Eu tenho 2 pontos apenas, mas com todos dois trazendo muitas contradições. O primeiro é o seguinte: do ponto de vista do Biden, o Bolsonaro apoia Trump, que apoia Putin. Portanto, à primeira vista, o Biden é inimigo do Bolsonaro, porque quem apoia meu inimigo vira inimigo. Então, a primeira observação é essa. Mas os militares brasileiros são ligados aos militares americanos tradicionalmente. Nós temos muita contradição nessa relação bilateral do Brasil com os Estados Unidos. Mas o Biden mandou um embaixador aqui para dizer que o sistema eleitoral brasileiro é confiável. E a embaixadora americana mandou uma representante. A embaixadora americana disse a mesma coisa. Ou seja, dizer que o sistema eleitoral é confiável é dizer que, se Lula ganhar, tem que ser respeitado, não pode ter golpe. Claro que a interpretação é essa. Então, nós temos aí uma contradição importante, né, que vai influenciar essa agenda bilateral Brasil-Estados Unidos, talvez levando em conta o resto da América Latina. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: a Rússia tinha uma mão, um grande trunfo, que era o gasoduto Rússia-Alemanha. E significava uma aliança comercial e política da Alemanha com a Rússia. E a Alemanha puxava o resto da Europa nisso. Ou seja, havia uma tendência ao fortalecimento da Eurásia, né? A Rússia iria se aproximar da Europa. A guerra, a invasão da Ucrânia, jogou a Europa aos braços dos Estados Unidos outra vez. Ou seja, essa invasão da Ucrânia, na opinião de vocês, não teria fortalecido a OTAN e fortalecido os Estados Unidos? Porque, olha, o poder dos militares americanos fortaleceu, a OTAN se fortaleceu, o lucro dos industriais americanos da indústria bélica aumentou,
aumentou o emprego dos trabalhadores americanos e não morreu nenhum americano. Então, quanto mais durar a guerra, melhor para os Estados Unidos. Eles estão ganhando a guerra. Eu estou afirmando, mas, na verdade, estou perguntando se vocês concordam. Quem está ganhando essa guerra são os Estados Unidos. O desgaste para a Rússia é enorme, enorme. É lógico que pode militarmente ter seus ganhos, mas já está claro que vão ficar talvez só com o Donbass, não vão conquistar o país todo. Mas é uma discussão militar que não vem ao caso. Mas, de qualquer forma, a pergunta que eu faria é o seguinte: a tendência à Europa se aproximar da Rússia, a tendência ao enfraquecimento da hegemonia americana na Europa e, portanto, no mundo, ainda mais que a China disputa essa hegemonia, com grandes possibilidades, pela sua força econômica, mas essa tendência ao enfraquecimento da hegemonia americana na Europa não foi para o espaço com essa invasão da Ucrânia? Ou seja, a invasão da Ucrânia não teria esses aspectos geopolíticos negativos para a Rússia e favoráveis aos Estados Unidos? Encerrei. Obrigado, Liste. Não tem ninguém inscrito. Se ninguém se inscreveu, eu vou devolver. Bom, devolvo então para o Rafael. Rafael, com você. Perfeito. Isso que dá a conversar com um grupo qualificado. As perguntas, de fato, levam a continuar a conversa. Bom, são perguntas difíceis de ter uma resposta definitiva, assim, muitas delas, né? Ou seja, eu acho que implicam e indicam muito mais temáticas que a gente tem que continuar monitorando, né? Por exemplo, essa questão aí da possibilidade de ações subterrâneas, né, de tentar atropelar o processo eleitoral. Eu vou citar o próprio Del Roio aqui, que disse muito corretamente antes, que eu concordo plenamente, por mais que os estados, por fim, ajam, né, de uma maneira que a gente tem que focar nas ações que são feitas, não só do que é dito, não são atores unitários, né? Os estudos aí das relações internacionais já mostram isso muito bem, não são unitários, não são hegemônicos, de forma alguma o Estado norte-americano não o é. Existem temas que continuam através dos partidos políticos e temas centrais do establishment político, do poderio militar norte-americano, do complexo militar industrial, mas sempre é uma máquina pesada, que tem ruídos, que tem conflitos. Então, eu não duvido, acho que seria ingênuo achar que não há plano A, B, C e D nos Estados Unidos, né, diferentes atores do Departamento de Estado, do Pentágono, da CIA, da Casa Branca, no sentido de cenários possíveis eleitorais, e o que fazer em caso disso, caso daquilo. Mas eu acho que o mainstream, que eu acho que a postura que eles vão tentar primeiro, que vem da Casa Branca, nesse sentido do Biden, até por uma questão que o Ulisses acabou de dizer muito bem, o Biden não simpatiza com o Bolsonaro, até do ponto de vista pessoal. Então, eu acho que eles estão muito abertos, sim, à vitória do Lula. Estão muito abertos, sim. Inclusive, eu acho que eles sempre trabalham com esse cenário, ou seja, se não ganhar, a gente vai continuar trabalhando. Você fechou teu microfone, Rafael. Fechou teu microfone. Fechou, por alguma razão fechou aqui. Eu acho que eles estão muito abertos a trabalhar com o governo Lula, né, em caso de ser eleito. Aí, de novo, como tudo que a gente acho que já sabe, vai muito depender também de como vão se dar as eleições. Se Lula ganha no primeiro turno, facilita muito mais isso. Se Lula ganha com uma margem maior, facilita muito mais isso. Se a eleição é apertada, se a eleição vai para o segundo turno, é apertada. Se a sociedade brasileira se torna muito mais dividida do ponto de vista explícito, nas ruas, né? Uma turbulência, aí os Estados Unidos podem ter um papel muito mais neutro nessa coisa toda, de dizer, olha, vocês têm que resolver isso aí, a gente vai lidar com o governo que for. Isso tudo para dizer uma longa digressão, para dizer o seguinte, eu não duvido, mas eu acho que o central a gente devia, assim, entender que superar um pouco aquela visão um pouco assim O Lula já fez essa negociação em 2002.
né? Já fez essa negociação. E Lula estava saindo do governo do PSDB, que era muito mais, claro, visto pelo governo democrata e republicano como ideal, né? Se os Estados Unidos respeitaram aquela eleição, depois que fez aquela visita dos Estados Unidos, a negociação toda intermediada pelo José Dirceu, com a Casa Branca, né? Eu acho que ainda mais seria uma negociação muito bem feita agora. E a campanha do Lula claramente está aberta para isso, né? Especialmente se for para um segundo turno, eles vão ter interlocutores para pensar, tudo bem, Lula, então tá, provavelmente você vai ganhar, vamos pensar como é que a gente vai continuar trabalhando, que negócio é esse de reavivar o BRICS, como é que a gente vai trabalhar. De novo, eu acho que o contexto é outro, o contexto é muito mais polarizado globalmente e de rivalidades muito mais claras com a China e mais conturbado, mais turbulento em geral. O que eu acho que vai requerer uma conversa muito mais dura, talvez. Mas entre a campanha Lula, o candidato Lula, o futuro presidente Lula, né, entre os dois turnos ou após uma vitória, com o governo norte-americano. E nisso aí também tem outros atores. Eu acho que, por exemplo, o Biden ele tem que ser muito mais atencioso, né, responsivo, acho que a palavra, com atores democratas no Congresso, onde eles são muito mais progressistas que o próprio Biden na Casa Branca. Então, é toda uma engrenagem que vai ter que ser administrada nisso. Eu acho que alguns pontos aqui voltam a essa questão que o List colocou, né? Só para trazer, porque eu acho que vai junto. De novo, essa relação Biden-Bolsonaro, eu concordo plenamente, não é o normal. Biden até tem muito mais simpatias pelo Lula, pessoalmente. Claro que ninguém é ingênuo, e ele sabe muito bem que não é disso que se trata, ele tem que saber o que o Lula vai fazer, vai querer fazer em relação a relação com os Estados Unidos, a relação com a China, a relação com o BRICS, é óbvio. Mas eu acho que isso tudo coisas a serem conversadas, e melhor do que o Lula para ter essa conversa, acho que não existe no cenário político brasileiro, né? Eu concordo com o List plenamente, que aí, claro, os militares vão ser chave nisso. Pelos militares, claro, eles ficam no governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro continua, ou a grande maioria dos militares, né? E tendo uma boa relação aí com os militares norte-americanos. Agora, como os militares vão ser interessantes ou intervenientes nesse relacionamento, também vão ser, antes disso, e mais importante, intervenientes na possível vitória e posse do Lula. Ou seja, os militares vão ter que tomar uma decisão mais doméstica, primeiro, para se vão ou não aceitar que o Lula seja novo presidente, e dentro disso, a relação com os Estados Unidos. Ela vem junto, mas eu acho que passa por uma dinâmica até maior. Eu acho que essa é a grande pergunta para a democracia brasileira atual, né? Bom, agora questões mais fora do Brasil, então, em relação aos Estados Unidos. Eu acho o seguinte, Vicente, as zonas de influência você tem total razão, que era um elemento fundamental da Guerra Fria, né? A Guerra Fria do século XX, e que se a gente fosse, de fato, ter esse elemento ecoando hoje em dia, isso estaria se constituindo. Eu acho que, de alguma maneira, está se constituindo, né? Agora, lembremos, os Estados Unidos muito mais enfraquecido do que foi, né? Os Estados Unidos, hoje em dia, têm menos influência e capacidade direta de influenciar os destinos do mundo do que teve na Guerra Fria, né, da segunda metade do século XX. Então, essas zonas de influência, eu acho que não vão ser tão amplas, globalmente distribuídas e tão estaticamente distribuídas do que foram. Acho que é importante o conceito, a gente prestar atenção nisso. Eu acho que a zona de influência chave dos Estados Unidos vai ser, como foi na Guerra Fria, Europa Ocidental, Japão, Coreia do Sul, né, Taiwan. Acabou de ter uma discussão aí com Taiwan, com a visita do Biden à Coreia semana passada. Eu acho que vai ser por aí. E a América Latina, nesse ponto, acho que é fundamental, até mais que a África, como uma região de disputa hegemônica, né? Porque na Guerra Fria, que a América Latina foi absolutamente destroçada pela Guerra Fria, né? Nós tivemos aí, talvez, 400 mil mortos por causa de guerras, de conflitos e violências durante o período da Guerra Fria na América Latina. Nunca houve, de fato, uma disputa aberta com a União Soviética em cima da Guerra Fria. Era muito mais a construção do medo comunista, né? Agora sim, a gente poderia ter, não sei se é bom ou ruim, eu acho que é simplesmente analítico até o momento, né, uma disputa real, onde, inclusive com uma agência com um papel maior para, pelo menos alguns estados regionais, Brasil, chave, especialmente o Brasil sob o Lula, mas, por exemplo, a Argentina também, que agora acabou de firmar um acordo muito grande, né, de cooperação com a China, né? Ou seja, atores regionais terem muito mais voz que eles não tiveram na Guerra Fria,
de barganhar, de negociar, né? E aí chamou a atenção isso, quer dizer, a China se torna cada vez mais atrativa do ponto de vista pragmático, do ponto de vista econômico, mas, claro, também lembremos, o relacionamento com os Estados Unidos, ele tem muito mais lastro histórico, e cultural e linguístico, para bem ou para mal, né? Então, vai haver uma disputa, eu acho que já existe essa disputa vai se aprofundar. De novo, acho que a América Latina como região preferencial onde essa disputa deve se dar. Agora, como é que vai estar esse conflito mesmo? Acho que o Vicente perguntou. Bom, aí bola de cristal, quer dizer, em algum grau, na América Latina vai ecoar como é que vai estar esse conflito global. Né? Eu acho que vai ser prioritária, mas como disputa. Eu acho que onde vai, de fato, né, ser mais explícito vai ser em Taiwan, vai ser por lá. Né? Lá que vai se dar o conflito de maneira mais inicial. Agora, como isso vai se dar, se isso vai para as vias de fato ou não, vai repercutir também na nossa região. Né? Por isso, de novo, que é tão chave que tenhamos, né, governos regionais, Lula, mas também essa relação da cooperação com a América Latina, que o Del Rey apontou também, que eu estou totalmente de acordo, né, com Alberto Fernandes, com não sei se Boric é a pessoa, mas com AMLO, com Bolívia, com outros lugares, talvez, aí com Petro, difícil, né? Reconstruir, o Unasul, reconstruir, né? Esses projetos. E aí, eu acho que uma última questão seria essa questão do LIST. Eu acho que já existe, essa disputa regional, que está ligada a esse ponto, já estava ocorrendo, inclusive na própria Europa. Várias licitações europeias na Grã-Bretanha, como na França, onde empresas norte-americanas estavam disputando com a China estava ganhando. China estava, né, não só a Rússia, porque você comentou essa questão do gasoduto, a Rússia sim estava tentando, né, traçar essa abertura via Alemanha. Agora o Schröder acabou de pedir desculpa e se demitir do conselho lá da Gazprom, né? Interessante isso, mas via Alemanha tinha essa tentativa de ocidentalizar a Rússia e, enfim, essas complexidades todas. Mas mais do que isso, a China também estava disputando. Era muito mais uma hegemonia econômica nesse aspecto, mas já existia. Com essa invasão que eu acho que o que a gente tem que pensar é como explicar essa invasão, né? E é difícil não tentar entender isso num ponto de vista de que a Rússia, de fato, entende a Ucrânia como parte, tem que ser parte intrínseca dos seus desígnios, né, regionais, geopolíticos, e não aceitando de maneira virulenta, existencial, né, essa expansão da OTAN, porque não há uma outra explicação. Porque essa invasão, a guerra da Ucrânia, sim, aprofundou e fortaleceu a OTAN, sim, aprofundou os laços dos Estados Unidos com a Europa Ocidental, fortalece a zona de influência, traz junto com isso também outros países do mundo, fora da Europa, mas fundamentalmente passa por aí, passa pela OTAN. Então, os Estados Unidos... Claro, as empresas acima de tudo, mas de certa maneira a sociedade norte-americana está muito, muito inebriada com essa guerra no sentido de apoiar o Zelensky, que é o novo Churchill, né? O Zelensky sendo o novo garoto propaganda da liberdade no mundo, ele sendo mostrado no Oscar e na abertura do Congresso norte-americano. Quer dizer, como é que se isso construiu? Né? De uma maneira muito rápida e muito bem feita essa imagem, né? Porque, claro, eu acho que faz parte dessa disputa mais ampla, eu acho que nunca há uma razão só para esses eventos tão complexos, mas eu acho que você está completamente certo, List, que em algum grau é muito mais interessante para os Estados Unidos essa guerra do que para a própria Rússia, e certamente para a Ucrânia. Né? O que eu chamo a atenção, já tenho chamado a atenção em alguns momentos, falado já há mais de um mês, né? É que você endeusa Zelensky, você cria essa relação de guerra nas estrelas, né? O bem contra o mal, você não permite diálogo diplomático para cessar fogo. Enquanto isso, os ucranianos vão morrendo. O que é trágico. Então, a gente tem que tirar dessa cinema que se faz da guerra, né, do herói Zelensky, de botar ele na cerimônia do Oscar, para tentar entender o que de fato está lá e o que precisa para haver um cessar-fogo. Mas como foi construída a narrativa da guerra, especialmente nesse país nos últimos meses, é muito difícil, infelizmente. Obrigado, Rafael. Oh, é complicado, vamos lá. Quando eu falei da questão iraniana, eu queria me referir exatamente a um grande trunfo que foi o do Lula, junto com o Erdogan, propor uma solução a uma situação que parecia de guerra séria. Foi interessante que isso deixou o Obama louco, desesperado. Daquele momento em diante,
Os Estados Unidos começou a ver Lula e PT e qualquer coisa como inimigo. Por quê? Porque entrou numa área que eles consideram sensível. Bloqueou uma guerra contra o Irã. Isso o Irã, conversando com os iranianos, eles têm muito claro isso. Daí que eu falei da simpatia que o Irã tem pelo Lula. O Erdogan é um homem hábil, é um violento. A questão curda é uma questão que não se pode esquecer, não pode se esquecer. 40% daquele país é curdo e não tem direitos. E o secretário do Partido Comunista está preso, sequestrado, preso há mais de 20 anos, mais de 20 anos. É uma questão. Mas Erdogan é um grande diplomata. Ele é da OTAN. E vocês veem que ele conversa com o Putin frequentemente. Conversou muito ontem e vai voltar a conversar amanhã. É um interlocutor privilegiado da Rússia, da Turquia, sendo da OTAN. Porque, ao mesmo tempo, ele bloqueia a OTAN, porque a OTAN também tem esse negócio que tem que ser unanimidade. Ele bloqueia a OTAN. Nesse momento, é objetivamente um aliado da Rússia. Bom, esse é o jogo, esse é o jogo. Então, são coisas que, quando eu falei um mundo um pouco mais multipolar, nos interessaria mais, me refiro a esses tipos de questões. Não estou entrando em questão ética, moral, porque aí fica complicado, fica complicado. Eu não conversaria com o presidente Erdogan, mas ele é um grande país de tradição, tem história, e está disposto a falar com o Brasil do Lula. Então, temos que ver essa questão. A China, eu acho que a gente tem que ter muita atenção. Não tenha dúvida, ela vai continuar crescendo, e não tem jeito, nós não podemos escapar de relações privilegiadas com a China. Mas está se radicalizando, acho que o Ório falou isso, ela está se tornando mais radical. Existem movimentos bastante intensos dentro do Partido Comunista Chinês, dizendo, acabou com essa história, que sou um bonzinho, rota da seda para o mundo inteiro. Não, calma, acabou, isso acabou. A gente vê, por uma guerra, por uma luta que pode parecer ridícula, mas a luta das ilhas, lá na Oceania, a China fazendo um acordo militar com a Ilha Salomão, e anteontem fez com Samoa. Quer dizer, o gigante de 1 bilhão e 400 milhões faz um acordo militar com uma ilha de 500 mil habitantes. Isso dá um rebu que imediatamente os Estados Unidos fez um acordo semelhante com quem mesmo? Acho que com quem foi? Acho que foi também essa semana, com as Ilhas Fiji. Bom, claro que são movimentos de guerra. Essas ilhas têm importância para aviões, para navios, não sei para quê. E a China está com... Bom, não vou dizer militarmente, mas está fazendo um esforço enorme militarmente. Como digo, e ela vai radicalizar suas posições. Eu acho que o próprio secretário-geral Xi vai sofrer um pouco nas próximas reuniões do partido e na reeleição para secretário-geral. Você foi ótimo até agora, porque a Rota da Seda, agora não tem Rota da Seda. Eu suspeito, mas isso aqui pode ser uma suspeição infundada, a China tem paralisado a sua economia, sobretudo as suas exportações. Se diz que é por causa da Covid, mas, meu Deus do céu, 2 cidades chinesas, embora fundamentais, que se paralisam por um mês, paralisa a economia de um país de 1 bilhão e 400 milhões, não acredito. Mas o que está paralisado? Os navios estão todos parados lá na China. Isso vai ter uma repercussão feroz daqui a pouquíssimas semanas em toda a cadeia de produção mundial. E vai golpear a Europa, e vai golpear os Estados Unidos. E duramente. Vocês têm que levar isso em consideração. É uma suposição, não só minha, evidentemente, eu não sou um gênio, só leio, mas tem essas questões. Bom, precisa conhecer os russos e a Rússia. Interessante.
Ser velho é interessante. Tem coisas interessantes. Eu me recordo quando eu conversava com os soviéticos, já na época da nossa ditadura aqui, de 64, 65, 66, eles eram bastante claros. Minha gente, vou ser brutal, se virem, não é a área nossa, não é a área nossa, o que nós vamos fazer? A gente dá solidariedade, venham aqui, a gente dá asilo, mas não muito mais do que isso, entende? Não muito mais do que isso. Hoje, a Rússia, ela tem uma coisa, a questão da ideia do cerco, que sofreu uma traição interna em 1990, e o cerco é muito real. Ia ser posto bombas atômicas na Ucrânia, que quer dizer poucos minutos de Moscou. Uma guerra. É aquilo. Você acha que os Estados Unidos vão aceitar que o México ponha bombas atômicas na fronteira do México? Não, não vai. Isso para a Rússia era impossível. Quer dizer, o apoio na Duma foi imensa. Quem desencadeou o processo não foi nem o partido Putin, foi o Partido Comunista, foi o Partido Comunista Russo. Quer dizer, que quando fez votar na Duma. Só que houve uma votação arrasadora. O próprio Putin foi arrastado para isso. Existia um apoio. Claro, existe uma parte do povo russo que não gosta de guerra, não quer guerra. Não quer dizer que os outros gostem. Mas e eles tinham medo de uma coisa, minha gente, dos laboratórios químicos, dos laboratórios que criavam armas biológicas. Isso vai ser o que eles vão apresentar de forma muito detalhada e é muito sério. E tudo isso com apoio inglês e americano direto, né? De pessoas, de dinheiro, de técnicos, de cientistas. Reforçou a OTAN? Bom, precisa ver se reforçou a OTAN. Hoje, sem dúvida nenhuma. Mas, eu já falei em outras lives, o desespero da Europa nesse momento. Hoje o petróleo chegou a 122 ao barril, $122 ao barril. É um preço alto, alto, alto. O gás está lá para cima. O trigo não chega. A situação dos governos europeus começa a ser muito difícil. Se vocês veem, o Macron e o Schulz, citei os dois antes, né? Estão ali conversando dia e noite, como sair dessa. A von der Leyen vem com uma proposta ridícula. Vamos comprar todo o gás russo, porque senão a Rússia vende para os outros e vende tudo que ela tem e ainda faz aumentar o preço para nós. Então vamos comprar nós. Quer dizer, parece uma conversa de bêbado, desculpe, mas foi a conversa de ontem. Então, tudo tem movimento, não é fixo. A Turquia vai continuar a bloquear a Finlândia e a Suécia, que eram países que estavam muito bem sem se meter em guerra. Aí tem que dizer uma coisa e vou terminar aqui. A social-democracia alemã, ela foi levada a essa situação ridícula, sobretudo pelos componentes do Partido Verde. Na Europa, claro que existe a questão climática, existe a questão gravíssima climática, tem que ter um movimento imponente em função disso, mas é que os partidos verdes, de verde não tem nada, são partidos de guerra. E o Schulz cai imediatamente se não tiver o apoio do Partido Verde. E a ministra do Exterior, que só fala em guerra, é verde. E foi tudo muito forte isso na Suécia e também na Finlândia. Existe aí os grandes movimentos da Greta, todo aquele pessoal, totalmente justo, totalmente convicto, toda aquela juventude lutou por isso de forma corretíssima, mas elegeram quem queria a guerra. Faz parte do jogo. Quando vocês pensam que a democracia é pura, não é. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo.
E você vê que o que fala esses verdes que estão no governo? Agora nós vamos voltar ao carvão, assim a Rússia não tem mais o que exportar o petróleo, vamos todos para o carvão. Mas o carvão é a coisa que mais polui. Ah, não, decretaram que a energia nuclear é verde. Decretaram que a energia nuclear é verde. A energia nuclear é um problema, minha gente. É daquelas coisas que demora 4, 5 milhões de anos para resolver, se a coisa não é direitinha. Bom, falei demais. Mas só para dizer que a conversa do plano internacional e onde o Brasil vai se meter é muito forte, muito forte. Eu acho que o Ansur vai voltar a isso várias vezes durante todo esse ano. Quero só terminar com uma coisa. O Biden não pode se aproximar de Bolsonaro. Tem eleição em novembro. Aliás, coincide as nossas eleições, mais ou menos. Tem eleição em novembro. Ele tem que resistir à onda trumpista. A onda trumpista. E Bolsonaro é Trump. Isso nos dá de jeito. Eles vão ter que querer Lula mesmo. Isso é bom para nós. É mal para os Estados Unidos, no sentido interno, quero dizer, no sentido interno. Não é? É bom para nós, mas é mal para os Estados Unidos no sentido interno, da sociedade dos Estados Unidos. É isso. Muito obrigado. Não falo mais. Tchau. Nunca mais. Por 3 meses eu não falo mais. Muito obrigado, Del Roy. Tem uma pessoa ainda inscrita, o Rubem Rosenthal. Liga seu microfone. Está me escutando bem? Sim. Está dando um eco aí, né? Bom, eu quero acreditar que, que o Lula vai se eleger e que ele vai tomar posse, né? Que não vai haver oposição dos Estados Unidos, como tudo indica, né? E que isso talvez reprima alguma tentativa de golpe. Temo, claro, por algum atentado, né? Que é uma situação que, com tantos fanáticos aí, né? Temerária. Né? Agora, uma vez eleito, né? Ele vai ter 2 anos com o governo Biden à frente e depois 2 anos com outro governo que não sabemos qual vai ser, nos Estados Unidos. Né? Poderá ser o Trump, né? Do jeito que o prestígio do Partido Democrata está caindo. Né? No caso desses 2 anos com o governo Biden, né? Não acredito que, a não ser que apareça alguém que seja uma alternativa ao Lula e ao Bolsonaro, nesse período, não acredito que vá haver uma subversão, como houve na época do Obama, quando a NED, né, National Endowment, como é que pronuncia? Endowments for Democracy, né? Seria o quê? O Fundo Nacional da Democracia, ou Fundação Nacional da Democracia, que é ligado ao Departamento de Estado e que escoou dinheiro para esses institutos liberais, através da Atlas Network. Foi daí que surgiu o MBL, uma ligação direta, né, com Estudantes pela Liberdade, Students for Liberty, e tudo isso com treinamento, com verbas, né, e isso em pleno governo Obama. Agora, no caso do governo Biden, se não houver alternativa, eles não vão, acredito, né, que não haveria essa tentativa de subversão. Agora, se o Trump volta, né, aí eu acho que a coisa complica um pouco, né, e aí esses mecanismos do Departamento de Estado podem atuar. Né? É sobre isso que eu gostaria da opinião do Rafael, né, já que ele está mais bem situado nessas avaliações. E só para complementar um detalhe, né, pensando assim no governo Lula, o que eu não gostaria é que ele insistisse naquela obsessão que foi no outro governo, de que o Brasil teria que ter um lugar na ONU. Né? Substituísse isso por um assento rotativo da América do Sul, da América Latina, porque, no meu modo de ver, foi isso que levou ao Brasil mandar tropas
para o Haiti. Não sei se vocês concordam com essa visão, mas foi uma forma de querer agradar, mostrar que o Brasil era confiável a nível internacional para esses padrões do Ocidente. Então, eu espero que essa ideia seja descartada. Bom, então era isso. Obrigado, Rubem. Bom, não tem mais ninguém inscrito, a gente vai, então, caminhando para o encerramento. Rafael, já para a sua fala final. Sim, obrigado, Rubem. Primeiro, essa questão do Haiti, eu concordo. Eu acho que eu acho que nem era uma coisa do Lula, mas é só uma intuição minha, não tenho dados para isso. Não era nenhuma intuição minha, porque eu acho que já vinha essa demanda do Itamaraty, já de antes, né? E o Lula abraçou aquela questão da situação, né, de que existia, a ideia veio para ele, ele foi extremamente receptivo, ele achou que aquilo fosse uma maneira também de colocar o Brasil com maior relevância no mundo e tal, né? E o Haiti se colocou como um espaço onde ele podia, né, tentar jogar na liga dos grandes, né? A gente também manda tropas e tal, e isso vai ser um caminho para convencer. Isso, essa ideia do assento rotativo, acho que no final dos anos 90 se discutia um pouco isso como cenários possíveis, né? Numa conversa muito mais ampliada, que incluiria a Índia e a Alemanha, né? E eu acho que o Itamaraty, nesse aspecto, errou, né? De não, enfim, aceitar conversar mais sobre isso. Nunca chegou aos finalmente, eu acho que hoje em dia não chega a lugar nenhum. Acho que quem tem veto hoje em dia vai ficar amarrado àquele veto mesmo. A situação está o mundo está tão de ponta para a cabeça que ninguém está querendo discutir isso hoje em dia, né? A gente está muito além, né, da democracia liberal, seja nacional, seja as instituições liberais, multilaterais, né, dos anos 90. Né? Só uma coisinha, Rafael. Lembrar que esses generais agora, que estão em torno do Bolsonaro, né, todos fizeram escola no Haiti, né? Claro. Inclusive com supostos massacres, né? Claro. Escândalos de tráfico enfim, tráfico de humano e de drogas, né? Não liderados, mas pactuados pela supervisão do Exército Brasileiro, né? E teve investigação sobre isso e teve a demissão do Heleno, né? O Heleno, que era um dos líderes iniciais da missão, que comprou a briga profunda com o PT, em cima disso, né? Isso tudo, há investigação aí sobre isso. Bom, em relação eu concordo de novo com o que o Del Roio falou. Eu acho que tem essa possibilidade, inclusive, do Biden achar interessante a eleição do Lula, né? Eu acho que, de novo, vai ter que ter muita conversa e tal, né? Que nem eu disse antes, como houve em 2002, mas, digamos assim, eles podem escolher áreas muito interessantes que o Lula teria muito interesse em fazer em conjunto com os Estados Unidos: ambiental, pandemia, que é saúde pública, né? E talvez mesmo democracia, que são as 3 áreas, inclusive, desse encontro agora, da semana que vem, mas que são 3 áreas que o Lula seria muito mais o parceiro ideal do que o Bolsonaro, que não quer fazer nenhuma delas, obviamente. E eu digo isso não só pelo bem do mundo, pelo bem da América Latina, pelo bem do Brasil, pelo bem do Biden, porque o Biden, a conseguir demonstrar alguma coisa nisso, ele agrada ao seu eleitorado. Ele agrada o seu eleitorado democrata. Então, ou seja, seria uma situação onde eles teriam um interesse muito, muito auto-interessado, mas e é assim que as coisas acontecem, né? Quando ambos veem que vão ganhar, dá parceria. Né? Eu acho que seria essa possibilidade. Especialmente um Biden que tenderia a estar nos próximos 2 anos ainda mais enfraquecido. E teria que demonstrar, para reativar o seu próprio eleitorado para uma reeleição, ou dele, ou da Câmara, né? Mas uma eleição onde eles não querem entregar para o Trump ou para os republicanos a presidência, poder ter o que mostrar. Né? Eu acho que seriam áreas interessantes para colocar isso aí. Agora, em relação ao Trump, aí eu acho que fica mais difícil prever, viu? Eu acho que o raciocínio mais lógico é esse, de que, né, o Trump seria problemático para o governo Lula, para os últimos 2 anos do governo Lula, enfim, né? O Trump, claro, ele permitiu que seus assessores pensassem na própria possibilidade de uma invasão à Venezuela, né, uns anos atrás agora, e o Brasil ia cumprir o papel de capitão do mato nessa história, né, o Brasil com a Colômbia, vergonhosamente. O Ernesto Araújo teve um papel chave nisso, né, vergonhoso. Então o Trump permitiu, mas não porque o Trump esteja interessado nisso. O Trump não está interessado em nada, o Trump está interessado em ganhar dinheiro.
Então, eu acho que o caminho mais racional é um pouco achar assim, que seria problemático esse relacionamento entre Lula e Trump. E eu acho que sim, eu acho que vão reativar dentro do aparelho de Estado norte-americano cenários mais agressivos em relação à América Latina. Mas eu não sei se Brasil, eu acho que mais de novo, Venezuela, Cuba, Nicarágua, né, os de sempre. Eu acho que com relação ao Brasil, o Trump é tão errático que talvez ele possa ver, né, se o Lula estiver indo bem, se o Lula estiver indo bem na sua imagem internacional, pode até ver que seja interessante tirar foto com o Lula. Então, eu acho, em relação a essa questão do Trump e Lula, eu acho que é interessante. Assim como o Lula conseguiu articular uma relação boa com o Bush, né, que foi uma maior surpresa da diplomacia entre os dois países, eu acho que essa coisa errática, imprevisível do Trump é interessante pensar nessa possibilidade, talvez não mais provável, mas essa possibilidade. Enfim, muito a acompanhar. Muito obrigado, Rafael. Então, Del Roio, sua fala final, por favor. Antônio Carlos Granado, o Del Roio prometeu que por 3 meses está calado. Então, eu acho que já falei bastante, o Ioris aí meteu uma série de coisas, como a gente diz, carne ao fogo, dá para fazer um churrascão. Uma próxima, a gente volta ao assunto, por que não? Precisa. O assunto desse não termina numa hora e 15, 1h30, é impossível, porque cada coisa você tem que aprofundar um pouquinho mais, né? Vai sempre puxando. Mas agradeço muito o convite, agradeço a presença. Em geral, estou tendo presente, porque depois, se eu não sigo direto, depois vou lá no YouTube, dar uma olhada, essas coisas. Vamos para a próxima, vai. Um abraço a todos. Obrigado, Del Roio. Agradecendo você me chamar de Antônio Carlos, eu vou te chamar de José Luiz. Grato, Del Roio, grato, Rafael. Eu vou passar para o Vicente fazer encerramento, fazendo todos os agradecimentos à participação de vocês, à participação das demais pessoas aqui presentes, mas já queria fazer um anúncio do nosso diálogo da semana que vem, do dia 6. Nós vamos fazer uma conversa sobre o projeto de nação que foi lançado agora no dia 19, desenvolvido por um grupo de militares, fundamentalmente, não só, mas fundamentalmente um grupo de militares, agrupados em torno de 3 institutos, o Instituto General Vilas Boas, o Instituto Sagres e o Instituto Federalista. Então, esse é o nosso objeto da semana que vem. E teremos conosco, para conversar sobre isso, 2 pessoas que são bastante especialistas, bastante avançados na discussão sobre o papel dos militares no Brasil. Estarão conosco o professor Manuel Domingos Neto e o coronel Marcelo Pimentel. Então, Vicente, com você. Tá bom. Obrigado, Granado. Agradecimento enorme ao Rafael, ao Del Roio, né? E, Rafael, aí nós somos um pequeno agregação aí. Depois a gente queria estabelecer com você um fluxo onde a gente possa alimentar dos estudos que vocês fazem aí, tudo, né? Enfim, então, queremos não só agradecer pelo que você contribuiu, mas o que você pode também nos ajudar aí, né? E o mestre Del Roio é um companheiro que nós estamos sempre juntos, né? De toda maneira, o nosso desafio é tentar, e não é fácil, né? Produzir inteligência política, entende? Quer dizer, e para isso a gente precisa da boa informação, do bom conhecimento, né? Mas é um desafio, porque é uma transição muito complexa, né? Porque ela ao mesmo tempo ela é negociada, porque não há forças majoritárias no país isoladas, né? E ao mesmo tempo ela é disputada, né? Então, entre a negociação e a disputa, isso requer muita lucidez, né? Então, muito grato pela contribuição de vocês hoje e uma boa noite a todos e uma boa semana.